tenho um gatinho. Aí a gente tá, eu falei, sério. Então, de vez em quando o tigre sai, mas a maioria das vezes é o gatinho que fica. Então ele se reconhecia também. Ele não era um homem simplesmente que sabia que agora eu virei santo, naquela coisa. Não, ele sabia que ele era um homem que tinha um temperamento difícil, né? Sério? Pura de homem. Pensa que ele brincava? Eu vou jogar vocês na água. Se virem, aprenda a nadar. Não era assim, sério. Ele jogava todo mundo na água, se vira, aprenda a nadar, corra atrás. E era assim, ele era uma pessoa que estava sempre à frente do seu tempo. Estava sempre além daquilo que a gente... Eu começava a fazer uma coisa, ele já tinha terminado. Ah, pelo amor de Deus, vamos com calma. Não, menina, não tenho sempre que fazer isso. E corria. Ele foi o primeiro a falar da evangelização para o ano 2000. A gente nem tinha ideia, né, do que era a evangelização 2000. Mas eu me lembro que um dia ele fez um globo, um mundo, aí fez um laço bem grande e disse assim, olha, vamos entregar no ano 2000 um mundo evangelizado para Jesus. Isso foi em 1983, 84, ele já estava pensando no ano 2000. Por quê? Porque era um homem que se preparava para isso, que queria um mundo evangelizado. Era um homem que estava todos os dias ali falando de uma só coisa, né? O amor de Deus. Toda a pregação dele era voltada para o amor de Deus. Ele queria que as pessoas conhecessem esse amor. Não só conhecessem, mas que vivessem esse amor. Ele falava assim para a gente, quando vocês falarem do amor de Deus, mostrem esse amor. Façam que as pessoas queiram esse amor, queiram sentir esse amor. Por isso que se chama experiência de oração. Porque a gente precisa experimentar o amor. E todas as vezes eu fui em vários lugares com ele e ele pregava a mesma coisa. Ele não falava muito do pecado, não, ele falava do amor. Quer dizer, quando a gente se vê amado por Deus, o resto acontece. O resto vai com o tempo. O fundamental é dizer, Deus te ama. E ele estava todos os dias pregando esse amor de Deus em todos os momentos. Durante todo esse tempo que ele ficou aqui, ele pregou esse amor. E ele queria isso, né? Ele queria essa evangelização. Ele queria que todos fossem evangelizadores. Todos, sem exceção. Todos. Porque quando Deus entra na nossa vida, ele vem para nos desinstalar. Ele vem para tirar a gente da nossa comodidade, da nossa... Né? A gente pensa que o amor de Deus é uma coisa estática, né? Parado, mas não é, não. O amor de Deus é algo em movimento. A gente vem, Deus vem entrar na gente para a gente se movimentar, para a gente sair do nosso lugar, para a gente fazer como Maria. O que Maria fez logo depois que o Espírito Santo entrou nela? Quem lembra? Correu, né? O Evangelho fala, correu e subiu a montanha. Mas ela não ficou parada. Correu, e é isso que Deus quer quando a gente descobre esse amor. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Demorou bastante para eu entender isso. Eu sou lenta mesmo, infelizmente. Demorou bastante. Na verdade, demorou o tempo que o Padre Pitbull viveu. Por quê? A gente acaba vivendo a fé do outro, né? Infelizmente, eu senti isso. Enquanto ele estava vivo, parecia que a fé, o que ele fazia, era algo que eu também ia no embalo, né? Eu não fazia, ele está fazendo, deixa ele fazer. Né? Quando ele morreu, meu Deus, parece que tudo ficou... Eu me senti órfã. Eu me senti assim, e agora? Faz agora. E aí eu senti que Deus queria mais. Né? Um dia eu estava rezando e Deus falava assim, ao meu povo deixou a fonte de água e se contentou em tomar água do poço. Aí eu falo, meu Deus, fala um pouco mais claro, porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. E no dia seguinte, novamente, isso ficou várias vezes. Um dia, eu falo, meu Deus, não estou entendendo, o que você quer? Está falando o que eu não estou entendendo? Aí ele falou, durante todo esse tempo você tomou águas do poço. Sabe quem era o poço? O Padre Primitivo. Glória a Deus. Não que isso fosse ruim, gente, não é? Mas acontece que enquanto ele viveu, eu vivi a fé dele.
descobri isso só depois que ele morreu. Que ele era um poço e eu estava me contentando com o poço. A fonte estava logo ali, mas eu ia no poço, eu ficava tomando a água do poço. E era muito bom, né? Era muito bom. Gente, eu adorava ver que ele ia me falar. Eu gostava demais das histórias dele. Quando ele vinha e subia aqui e falava assim: olha, eu já trabalhei no banco, é mesmo? Era o banco da praça. Olha, gente, eu já toquei instrumento de corda. De corda, mas que instrumento? Sino. Aquilo, meu Deus, eu ficava embevecida. Quando eu fui me confessar, e ele falou para mim: menina, o que você está fazendo? Eu falei: eu terminei esse colegial, não estou fazendo nada. Vem trabalhar comigo. Como assim trabalhar? Como trabalhar com o senhor? Vem trabalhar comigo. Minha secretária está indo embora, você é secretária, vem trabalhar comigo. Eu olhei para ele, nunca tínhamos conversado antes. Como esse homem vai me chamar para trabalhar? Uma coisa errada com ele. Aí não me dei muita atenção para aquilo, fui embora. Mas falei com umas amigas. Falei: olha, o padre que me chamou para trabalhar com ele. Aí ela falou assim: bom, dizem que ele é uma pessoa que não reconhece muito, não. Ele vê as pessoas, depois ele esquece, né? Então, ele não vai lembrar mais de você. Aí, eu e essa minha amiga, que estava aqui no Pentecostes, né, no dia que a gente morreu de medo do Espírito Santo, a gente saía da missa e ia caminhar. A gente saía daqui, ia pela Avenida 9 de Abril, comprava um pacotinho de pipoca e ficava sentada lá na prefeitura. Bem ali onde tinha uma fonte, nem sei como é que tem lá. Tinha os bancos lá, naquela praça que tem as bandeiras, a gente sentava lá, comprava pipoca e sentava lá. Aí o padre tinha dito assim: olha, vocês precisam rezar de uma forma que ele chamava da quarta dimensão, lembra? Quarta dimensão. É rezar como se você já estivesse grávido daquilo que você queria. Então, você está pedindo alguma coisa a Deus? Você então tem que estar grávida dessa coisa que você quer. Aí eu falei para ela: vamos rezar assim, né? Como ele pediu, vamos rezar aqui mesmo. Aí ela falou assim: eu quero trabalhar aqui nessa prefeitura. Aí eu falei: Deus me livre, não quero trabalhar na prefeitura não. Mas ela queria: não, quero trabalhar aqui. Aí eu falei: olha, então eu quero trabalhar perto da minha casa, porque eu tive uma bronquite muito forte, eu adquiri uma redução de mobilidade. Até hoje eu tenho, né? Se vocês me veem andando bem devagarinho, gente, é porque ainda tem as sequelas dessa redução de mobilidade. Então, eu tinha uma dificuldade de caminhar, de correr, de subir escadas, tudo. Então, eu falei: eu preciso de um lugar que seja perto de casa, que não tenha que pegar ônibus, que seja fácil, né, para me movimentar. Isso nós falamos para Deus ali naquela praça. Aí, na semana seguinte, nós viemos nos confessar, porque ele fez uma primeira experiência de oração, e quem não tinha feito a primeira comunhão, que era o meu caso, o caso da minha amiga, ia fazer a primeira comunhão também. Aí ele falou assim: durante esses 3 dias de encontro, vocês vão se preparar para fazer a primeira comunhão. Aí nós nos preparamos. Aí eu fui me confessar, ele me chamou para trabalhar com ele. Mas eu falei: bom, se ele tem esse problema de não reconhecer ninguém, eu vou então vou fazer aqui um desafio para Deus. Se ele me reconhecer, se ele, no meio de todo mundo, ele me chamar e dizer assim: olha, não foi contigo que eu falei? Eu venho trabalhar com ele. Aí passou o primeiro dia do encontro, o segundo dia, e nada, né? Ele passava ali, não. Quando foi o terceiro dia, nós estávamos ali atrás, né? Atrás era uma garagem, e o café era feito lá. Então, todo mundo trazia bolacha, chazinho, né? Quem participou dos encontros aqui lembra disso, né? Aí na hora do café a gente tomava um chazinho. Aí eu estava ali conversando com o pessoal, de repente ele parou: ó, menina! Foi você que eu chamei para trabalhar comigo? Foi mesmo. Foi eu mesmo. Então, e aí? Não vem? Aí eu: o senhor tem certeza? Tenho, claro que eu tenho certeza. Amanhã, hein? Segunda-feira. Venha. E ó, esteja cedo, hein? 7 horas da manhã eu quero você aqui. Meu Deus, é mais louco do que eu pensei. Aí eu vim. 7 horas da manhã, eu cheguei e ele estava aqui rezando.
Aqui era o altar. Ele fechava a igreja, né? Antes de abrir a igreja, ele rezava todos os dias. Durante os 14 anos que eu trabalhei com ele, todos os dias eu via essa cena. Porque a gente tinha que chegar para tomar café com ele, todo dia. Eu chegava na porta de 7h15, por aí, ele estava rezando. Aí quando eu cheguei, a cozinheira falou, ali está dentro da igreja rezando. Mas ele está esperando. Eu falei, opa. Aí eu esperei, fiquei na porta. Aí quando ele saiu, ele, bom dia. Você vem mesmo trabalhar comigo? Eu falei, já estou aqui. Ele abriu uma gaveta, tirou os processos e disse assim, dá uma olhada nesse processo daqui, ó, é tudo igual. Olha aqui, faz igual, dá uma lidinha aqui, quando chegar alguém aí, você já vai saber o que precisar. Tá certo? Ah, tá certo. Quando eu olhei, tinha uma mala pronta, onde é que o senhor vai? Vou viajar. Peraí, mas como é que vai me deixar aqui sozinho? Pelo amor de Deus. Ele pegou a mala, sumiu. Porque ele viajava o Brasil inteiro pregando. E eu fiquei sozinha, sem saber o que fazer. Aí quando ele estava saindo da porta, eu, pelo amor de Deus, só vai viajar mesmo. Menina, você não foi batizada do Espírito Santo? Fui. O Espírito Santo não faz besteira. Ele sumiu, desapareceu. Me largou. Isso faz 30 anos. No ano que vem, dia 3 de dezembro, eu vou completar 30 anos que eu estou aqui nessa paróquia. Então, nesses 30 anos, o Espírito Santo realmente não fez besteira, né? Eu fiz muitas, né? Mas o Espírito Santo não fez. E durante todo esse tempo que eu trabalhei com esse homem, eu realmente vivi essa fé. Realmente eu sentia que ele era uma pessoa que resplandecia esse Deus. 2 pessoas eu convivi que tinham essa intimidade com Deus. O Padre Primitivo, ele tinha intimidade de falar, de brigar com Deus. Às vezes eu falava para ele, ó, vai, semana que vem, ó, esse boleto aqui, ó, vai vencer, nós não temos dinheiro não, hein? Aí ele olhava para mim, tá, vamos rezar ao banco da misericórdia. Aí ele dizia assim, olha Senhor, somos 2 loucos, tu e eu. Porque eu gostei do desafio e aí, ó, vai vencer. Era um Espírito Santo que tem até hoje lá, o vitral do Espírito Santo. Foi o primeiro vitral que nós compramos. Caríssimo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu, vai vencer agora, não tenho dinheiro não. E ele rezando, menina, tenhas fé. Eu não tenho fé, mas ele tinha uma fé que era uma coisa impressionante. Gente, eu não tinha a fé que ele tinha, não. Ele, não, vamos conseguir. Aí chegou uma pessoa que queria falar comigo e trouxe um cheque. Aí ela falou assim para mim, olha, eu recebi isso aqui, ó, meu marido faleceu e eu recebi o seguro do meu marido. Essa quantia aqui, ó, me deu, eu olhei a quantia, meu Deus, olha, eu vou dar o dízimo dessa quantia. Aí ele falou assim, eu falei para ele, olha, essa pessoa tem certeza? Sim, tem. Preenchi o cheque. Gente, era a exata quantia que nós tínhamos para pagar aquele boleto daquele vitral. Então, gente, está terminando o nosso tempo. A única coisa que eu quero dizer para vocês é isso. É uma aventura maravilhosa viver com esse Espírito Santo. É uma aventura maravilhosa deixar que esse faça-se, realmente se faça na nossa vida, todos os dias. Maria, ela fez isso. Ela acompanhou Jesus desde o nascimento até a morte e até a Pentecostes. Ela sempre disse, faça-se. Quando Maria estava no pé da cruz, ela não teve medo, porque ela novamente renovou, faça-se, Senhor, em mim a tua vontade. Se a tua vontade é que o meu filho morra na cruz, para que novamente nós tenhamos esse relacionamento com Deus, assim será. E Maria não teve medo, e é isso que Maria quer de nós, que todos os dias a gente apresente para Deus o nosso faça-se, e que todos os dias a gente não tenha medo de
caminhar, trilhar esse caminho maravilhoso que é o caminho da vida espiritual. Amém. Tive essa ideia e ele, Lurdinha sabe disso, ele falava, faça, falava isso. Eu nunca ouvi uma palavra dele dizendo assim, não pode, nunca ouvi. Até mesmo quando a gente se empolgava demais, né? A gente se empolgava com um projeto muito grande, ele dizia, faça, peça ao Espírito Santo e faça. Era assim que ele falava para a gente. Isso eu gostaria de só de falar, porque é uma coisa que fez muita diferença aqui na comunidade. Escolhi essa música aqui para a gente cantar, porque ele gostava muito dessa música. Vamos cantar assim. Enquanto isso, enquanto nós cantamos, as crianças vão entrar. E eu quero dizer a vocês assim que sou muito grato por tudo isso que você contou a nós. Coisas que muita gente talvez sabia, mas que também com muita gente não tinha nem noção desses acontecimentos que estão aqui. Sou muito grato e aqui na presença de todos os dois, digo a você assim, volte sempre aqui. Volte sempre. Porque eu sei que de você, muita gente vai deixar de beber a água do poço, mas vai direto à fonte. Através de você, muita gente vai entender que 30 anos são necessários para que haja também uma transformação. O tempo não importa, mas as coisas acontecem. Sabendo beber a água direto da fonte. Aqui fica uma lição para nós. Pare de beber água do poço, vá direto à fonte.
glória a ti, Senhor. Amém, Jesus. Gente, eu vou passar aqui para a Juvenalda. Eu gostaria que todos sentassem, por favor. O Ministério Infantil vai fazer uma homenagem para o Dia das Mães. E eu gostaria que a Juvenalda... As mães levantam? O que você quer? Depois, vamos ver o que você quer contigo. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Antes de começar a nossa homenagem, eu quero só falar que a nova coordenadora do Recanto Infantil Deus é Fiel é a Margarete agora, tá? Que ela está um pouco tímida comigo. Então eu estou aqui representando a Margarete. Então, as crianças prepararam uma singela homenagem para vocês, mas é de coração, tá? É uma mensagem bem bonita que elas vão ler agora. E depois, no final, quando acabarem as mensagens, aí nós pedimos que todas as mães se levantem, que a gente vai entregar uma lembrancinha para vocês, tá? Uma lembrancinha simples, mas com muito carinho, tá? E que Deus abençoe todas as mães, e principalmente as que frequentam o grupo Deus é Fiel. Então agora as crianças vão ler o poema para vocês, tá? Mãe, quando Deus criou você, Ele sabia que todo mundo um dia precisaria de um colo que fosse criança ou adulto, velho ou moço, rico ou pobre. Ele sabia que o calor dos seus braços diminuiria muita dor, que um beijo seu curaria muitas feridas, que sua voz acalentaria, que seu coração seria grande o suficiente para abrigar muitos do seu sangue ou não. Tenho certeza, mamãe, que quando Deus te criou, Ele só pensava em anos. Portanto, nós não vemos suas asas, mas podemos sentir quando você nos embala e transporta. Você me ensinou a andar, ficar de pé e caminhar. Sou